Pra infelicidade de poucos e felicidade de todos, eu estou vivo. E no vídeo de hoje é mais um relatinho da Marvel. Eu odeio gravar nessa parede branca, porque assim, é muito branco, sabe? E aí, eu fico encostado nela e minhas costas dói e afins. Eu tô tendo que gravar nela porque o meu celular tá carregando. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo. O que eu tô falando? Meu Deus. Espero que vocês estejam animados, porque simplesmente o relato que eu vou contar hoje pra vocês é um dos meus relatos favoritos dessa minha DR da Marvel, que é muito legal, muito maneiro. Mas enfim, vamos começar pelo início. Lembrando que você que quer ler o relato antecipado de todo mundo, que quer ficar sabendo tudo que acontece nessa DR ou em outras DRs que eu vou, meus amores, é só vocês entrarem no canal do WhatsApp, tá bom? O link tá aqui na descrição desse vídeo, que lá vai ter todos os relatos escritos pra vocês no Google Documentos. Enfim, o relato de hoje vai se passar ali durante Capitão América Soldado Invernal, tá bom? Vocês estão preparados? Porque eu não tô preparado. Vamos começar pelo básico. Capitão América Soldado Invernal, né? Como vocês sabem, eu coloquei no meu script, pelo Turno Script. Se vocês ainda não assistiram o Tour pelo script, vão lá, assistam também o primeiro relato dessa DR da Marvel, tá? Que lá eu explico algumas coisas. Como, por exemplo, eu ter colocado que eu iria crescer ao decorrer dos filmes. Então, em Soldado Invernal, que no caso é o relato de hoje, meus amores, eu tinha os meus humildes 9 anos de idade. Eu era um little baby. A gente tá aqui com o Mjolnir hoje, com o Jonathan e com a nossa aguinha, né, galera? Se hidrate. Vamos começar pelas coisas que aconteceram entre Vingadores e Soldado do Invernal, tá bom? Vamos começar pelo básico. O Davi, ele foi morar com o Capitão, né, como a gente já sabe. E aí, meus amores, de vez em quando eu ia visitar o Davi e tal, onde eles estavam morando e tudo mais. De vez em quando o Steve ia trabalhar, pra quem não sabe, ele tem uma academia nessa minha DR, uma academia de luta. E aí, quando o Steve ia trabalhar, ficava só eu e o Davi no apartamento. E quem cuidava da gente era a Sharon. Ela mesmo que cuidava da gente, ela era a nossa babá. Captain Rogers? Neighbor. Ah. Enfim, obviamente, eu não fiquei morando com o Davi, nem com o Steve, porque eu ainda assim morava na SHIELD, né? Eu nunca quis morar com o Steve, nunca quis ser adotado por ele igual o Davi foi. Ai, Felipe, por quê, gente? Eu só não quero, entendeu? É minha opinião e tudo mais. E, tipo assim, sabe? Respeitem minha opinião, parça. Meu, você não me viu nervosa, meu. Nessa época, eu tinha começado meu treinamento com a Gina. Eu já treinava com ela antes, mas os treinamentos nessa época foram ficando mais intensos. Felipe, quem é Gina? Meus amores, já falei pra vocês assistirem o Turno Script, que vocês vão saber quem é Gina, entendeu? Quem é Sammy, quem é Davi, quem é todo mundo que tá na DR, entendeu? Não tem como eu ficar parando o relato pra ficar cuidando desse seu filho doente, não. Eu, hein? Nunca vi isso. Mas enfim, nessa época eu já tava treinando ali, né, com todo mundo e tal, né? Já tava treinando com a Gina, uns treinamentos assim que eu tinha na época bem agressivos. Eu coloquei no script que eu ia ter o mesmo treinamento da Sakura de Naruto, então foi uma coisa bem puxada assim, ao ponto de alguns ossos meus saírem quebrados. Que coisa, não é mesmo? Que coisa. Mas gente, vamos pra parte que interessa, né, pra melhor parte, digamos assim. Eu vou pular algumas coisinhas, porque não são coisas importantes, então já vou pras melhores partes do relato, digamos assim, como por exemplo, meus amores, o Nick Fury ter ido de arrasta pra cima, né? A gente sabe que ali no filme ele tem uma morte falsa. Quando o Nick teve essa morte falsa na minha DR, eu fui pro hospital junto com a Natasha. Chegando no hospital, aconteceu toda aquela cena entre a Natasha e o Steve, né? Que eles realmente conversam pra ver se ele realmente tá morto e tudo mais. Foi uma coisa bem pesada. Eles realmente conversaram pra ver se tava morto. A cena onde tem a Maria Hill, o Steve e a Natasha e o corpo do Nick Fury, eu também tava naquela cena, juntamente com o Davi, que ele tava lá, né? Até porque pra onde o Steve ia, o Davi também ia com ele, né? Que eles, enfim, pai e filho, muito bonitinhos. E, gente, foi uns acontecimentos, assim, de coisas que aconteceram que me deixaram um pouco desconfortável. Tipo, sabe aquela cena do shopping, aonde eles estão numa loja da Apple, se eu não me engano? E aí eles estão mexendo no computador e tudo mais, papapá. Gente, eu fui descobrir algumas coisas ali, como, por exemplo, o Davi consegue sentir o meu cheiro a quilômetros de distância. É questão dos poderes dele, né? Igual, quando a gente tava no hospital, ele conseguiu sentir meu cheiro. Então, tipo assim, eu tava na sala junto com o Steve e com a Natasha, eu ainda não tinha visto ele. E aí, quando a gente saiu, ele tava me esperando com um chocolate quente. Eu falei, como assim? Não tô entendendo. Como que você sabia que eu tava aqui? Ele, eu senti teu cheiro. E eu falei, legal, maneiro. Então, são coisas pequenas, mas coisas assim que eu acho conceito, sabe? Vocês colocarem no script ou falar aqui pra vocês. Tinha alguns poderes que o Superman tinha que eu não sabia e que só fui descobrir lá por causa do Davi, entendeu?
entendeu? Outra coisa também, num dos meus treinamentos eu acabei quebrando o meu braço, tipo, meu antebraço. E aí ele também percebeu isso com a visão de raio-x dele lá na loja da Apple. Ele, tipo, olhou pro meu braço e falou, oxe, você quebrou o braço? Eu falei, pois é, né, menino? Que coisa. Enfim, na loja da Apple a gente conseguiu pegar as informações que estavam no pendrive e tudo mais. Logo depois a gente começou a sair, né? Porque a gente começou a ser perseguido, como acontece do filme. E, gente, ver o Steve e a Natasha beijando naquela cena da escada, cara, que cena diabólica de ver pessoalmente. Que Chalacandra de Israel, que trabalho satânico. Tipo assim, eu não shippo eles, entendeu? Não julgo quem shippa, mentira, julgo sim, julgo bastante, gente, não dá. Eu não consigo shippar a Natasha com ninguém. Tipo, eu sei que ela tem química com várias pessoas, mas eu não consigo shippar ela com o Steve ou com o Bruce. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas que shippam ela com o Bruce devem ter algum problema, porque não é possível, gente. Por favor, façam terapia, porque, olha, eu também não consigo shippar ela com o Capitão América. Eu não sei, sabe? Deve ter alguma coisa de errado comigo, porque eu não consigo. E, sei lá, eu me senti bem desconfortável naquela cena. Enfim, né? A gente conseguiu sair do shopping, deu tudo certo, deu tudo de boa. E logo depois a gente foi lá pra aquele lugarzinho militar, né? Que fica no subterrâneo. E aí, o Steve e a Natasha desceram. E na parte de cima ficou só eu e o Davi. A gente tava lá pra fazer ronda, não. Pra dar cobertura, entendeu? Se alguém chegasse, a gente iria avisar. Ia falar, ó, fulano de tal, tá chegando. Mas enfim, aí ficou eu e o Davi lá em cima. Entendeu? Conversando e tal. A gente ficou conversando sobre o Max Steel, velho. Cara, muito da hora. Não é aquele Max Steel novo, não, tá? Que tem o Max e o Steel. Não. É tipo Max e Steel, sabe? Aquele verde e tal, que falava Moto Turbo. Módulo Turbo! E aí, a gente sabe, né, que quando a gente chega lá, o Steve e a Natasha descobrem sobre as coisas do Zod. Acho que é Zod que fala, né? Aquele carinha lá, cabeçudo. E aí, gente, simplesmente, uma das cenas, um míssil cai, né? Lá e faz cabum. Só que eu esqueci que tinha esse míssil. Simplesmente esqueci. Então eu e o Davi tava lá conversando. E quando pensa que não, a gente só deu uma direção. Graças a Deus, o Davi, ele tem um pensamento muito rápido. Nessa época, eu não tinha tanto. Mas aí depois eu fui melhorando, né? Depois eu fui melhorando. Aí eu me tornei o mais ADR. Porque se não for pra ser o mais na própria DR, eu nem vou. E aí, tipo, o míssil atingiu a gente. E começou a desmoronar o lugar que a gente tava. E o Davi, tipo, subiu assim em cima de mim. Porque ele não se machuca, né? Ele é Superman em miniatura, então não faria sentido ele se machucar, mas enfim, eu consegui sair ileso graças a ele, porque ele me protegeu com o próprio corpo. A mesma coisa que aconteceu com a Natasha com o Steve lá embaixo, né? Só que ele protegeu ela com um escudo e o Davi me protegeu com o próprio corpo. Logo depois disso, a gente foi pra casa do Sam. E, gente, foi o primeiro contato que eu tive com o Sam. E o Sam é, tipo assim, um fofo. Cara, o Sam, ele é um amor de pessoa. Ele é uma das melhores pessoas da DR. Ele realmente me tratava com um carinho enorme. Ele deu sucrilhos pra mim e pro Davi comer. Gente, ele é muito fofo. Tipo, nessa DR é um pouco difícil, porque como eu fui criado em laboratório, a maioria das pessoas me vê só como uma arma lá, né? Me viam só como uma arma. Hoje em dia eu já sou adulto lá, né? Eu tenho mais de 8 anos lá. Mas nessa época, por eu ser novo, eu tinha 9 anos de idade nesse relato, as pessoas me tratavam como adulto, entendeu? A maioria das pessoas dessa DR me tratavam como adulto. E por todo esse conceito de eu ser criado em laboratório, de eu ser feito pra ser um agente, eles não me viam como uma criança, eles me viam como um adulto, como uma pessoa já formada e tudo mais. Mas o Sam não, o Sam realmente me tratava como eu era, sabe? E isso é uma coisa muito fofa. E, cara, enfim, ele é uma das melhores pessoas que tem lá. Depois disso, a gente descobriu, né, que realmente o que tava acontecendo. E aí a gente foi pegar a roupa do Falcão e tudo mais. Não, a gente foi pegar a roupa do Falcão, não. A gente foi atrás de um carinha. Gente, esqueci o nome do cara agora. Enfim, fomos atrás do cara. A Natasha joga ele do prédio. E, gente, tipo assim, foi uma doideira. Por quê? Depois disso, a gente consegue as informações e aí a gente vai pro carro, né? Eu tô sentindo que eu pulei alguma coisa nesse relato. Mas enfim, a gente vai pro carro. O carro tá passando por onde? Por uma avenida. E aí, meus amores, é a primeira vez que a gente teve contato com o Soldado Invernal. Ai, minha Nossa Senhora, os traumas, meu pai, olha lá. E aí é a primeira vez que a gente tem contato com o Soldado Invernal, porque é aquela cena onde ele pula em cima do carro e aí ele arranca o volante. Enfim, estávamos no carro. E aí, gente, o carro entrou em descontrole, obviamente, não é mesmo? Nisso, o Steve já pulou pra fora do carro junto com o Sam e a Natasha. O Davi já me pegou e já
saiu do carro junto comigo, voando. E, gente, tipo assim, nessa hora a gente se separou. Então, a Natasha foi pra baixo da rodovia, pra baixo do viaduto, não sei que caralho era aquele. O Sam foi atrás deles e o Steve foi jogado pelo Buck de cima do viaduto. Do viaduto, avenida, não sei que caralho era aquilo. E aí eu fiquei sozinho lá em cima. Eu pensei, gente, porque tem a cena em que o Buck pula, né, do viaduto também, vai atrás do Steve. E, gente, então, isso não vai dar. Aí eu peguei e pulei também. Saí lá de cima, tipo, saí correndo, né, obviamente. Agora eu não lembro se eu pulei ou se eu fui andando. Mas eu fui pra parte de baixo. E aí, por quê, né? Tem toda aquela cena que ele desce e ele vai brigar com o Sam e tudo mais, papapá. Só que não. O Davi me deixou sozinho, porque o filho da mãe foi atrás do Steve. O Steve, ele é jogado dentro de um ônibus, né? E aí o Davi foi ajudar o Steve. Sendo que o Steve é a porra de um soldado invernal, gente. Ele dá... Um soldado invernal, não. Um soldado aprimorado. Ele é tipo, um super soldado. Então ele vai ficar bem. Só que eu não. Eu falei, vou ter que lutar contra o soldado invernal sozinho. E foi assim que eu fiz. Fui lutar contra o soldado invernal sozinho. Ai, eu tô só o meme daquele cachorrinho, olhando assim pro sol. Foi isso que aconteceu comigo, gente. Foi uma das piores lutas que eu já tive na minha DR. O soldado invernal, ele é muito forte. Ele é, tipo, muito, muito, muito forte. E aí, eu lembro que eu comecei a lutar com ele. E ele tinha algumas facas, assim, na cintura, que ele usava contra mim, obviamente. Eu também tinha algumas facas escondidas pela minha roupa. Também tentei usar contra ele sem sucesso. O que aconteceu? Eu girei. A gente tava brigando uma hora. E aí, eu subi no corpo dele. Consegui girar, eu não sei explicar. Consegui rodar, e aí eu prendi, tipo, ele tava assim, e aí eu consegui prender minha perna, tipo, aqui assim, sabe? Em cima dele. Tipo, eu comecei a dar muita cotovelada e murro na cara dele, pra ver se ele desmaiava. E aí, tipo, cara, só que o filho da puta não desmaiava, ele não desmaiava. Gente, você não tá entendendo. Esse cara me pegou com força e me bateu contra o capô de um carro. Tipo, ele me bateu assim com tanta força que na hora eu fiquei, tipo, até zonzo. Falei, é isso, é agora que a DR acaba, que eu desencarno, entendeu? Que eu vou de comas e bebes, que eu morro, é aqui, é agora. E aí, ele começou a, tipo, a pegar a faquinha e em mim, na minha barriguinha. E eu assim, ó. E eu lutando contra ele sozinho. Gente, eu lutei contra o soldado invernal sozinho. Eu sei que uma hora, infelizmente, eu não aguentei mais. E aí, eu desmaiei. Tá, galera, mulheres? Eu desmaiei. Porque eu perdi muito sangue e, tipo, eu já tava muito machucado. E eu acordei em um lugar todo sujo, um lugar todo esquisitossauro, entendeu? Era um bunker. E aí, a Gina tava do meu lado. Ela foi me explicar tudo que tinha acontecido. E, gente, eu dormi a metade do filme. O final do filme todo eu perdi, entendeu? Aí ela foi me explicar que, na verdade, o Nick Fury tava vivo. Que o soldado invernal, na verdade, era o Buck, que era o melhor amigo do Steve e tudo mais, e papapá. Enfim, final do filme. Chegamos no final do filme. Estávamos lá, né, no cemitério. Estávamos no cemitério. E aí, tem toda aquela cena de, ai, quem que vai ficar, né, e tal, quem vai embora. O Nick Fury foi embora, né, a Natasha também foi embora. O Sam, o Steve e o Davi foram atrás do Buck e eu fiquei na SHIELD. Novamente, fiquei com a Maria Hill. E, gente, é basicamente isso, né? Que depois disso aí veio alguns acontecimentos lá não muito importantes. Foram relatos muito legais. Eu não sei mais como contar relato verbal. Então, assim, se o relato ficou ruim, me desculpem, tá bom? Mas pra vocês terem uma imersão melhor, um deslumbre melhor desse relato, lembrem-se, é só vocês clicarem no link da descrição do canal do WhatsApp, que ela vai estar todos os relatos da Marvel até o momento. A Saga do Infinito na Marvel agora acabou, eu não tenho mais relatos da Saga do Infinito. Em breve eu vou começar a postar os relatos da Saga do Multiverso. Provavelmente eu começo a postar ano que vem, né? Aí, por enquanto, mais esse ano eu não vou mais pra DR da Marvel, mas ano que vem eu começo a ir pra mim passar pela Saga do Multiverso. A Saga do Infinito já tá totalmente escrito, já tá totalmente completo lá no Google Documentos pra vocês lerem. Tudo bonitinho, tudo de boa, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Não se esqueçam de entrar no canal do WhatsApp pra vocês poderem ler todos os relatos que eu não trago aqui. Eu levo pra lá. E é isso. Antes do vídeo terminar, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, tá bom? Semana que vem eu vou fazer um vídeo interativo, digamos assim, com vocês. E onde eu vou estar avaliando os SEOs de vocês. Então, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Felipe_Spellman, né? Lá no Instagram. E vocês vão me mandar a foto do SEO de vocês com um pequeno textinho, com a idade deles, como que é a relação de vocês na 10 de vocês. Vocês podem me mandar quantos SEOs vocês quiserem, beleza? E aí, na semana que vem, eu vou trazer um vídeo avaliando os SEOs de vocês, as pessoas que mandarem, beleza? Espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Eu sei que não ficou muito bem explicado, mas desculpem, eu realmente perdi, tipo, totalmente o molejo de como conta relatos de forma verbal. Se inscreve no canal, deixa o link. Nossa, se inscreve no canal, deixa o like. E é isso, um beijo!